Olá amigos, tudo bem, né? Mais uma vez sou eu, Wilder. Estou aqui no sentido de poder ser útil ao falar sobre verdades da Palavra de Deus. O tema de hoje é como morrer salvo, não é? Então eu convido-vos a abrirem o livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos ler o seguinte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, é o seguinte, amigos. Paulo diz, guardou a fé. Mas antes ele disse combater um bom combate. Combater um bom combate é viver uma vida de obediência à vontade de Deus, tá? De submissão à vontade de Deus. Não importa os conflitos externos ou internos. Você vai viver uma vida de obediência a Deus, fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Isto é que é um bom combate. Foi isso que Paulo fez. Porque ele aqui estava na beira da sua morte, né? Sabia que já iria morrer. Então ele diz também guardou a fé, tá? Então guardar a fé, o que é guardar a fé? Guardar a fé é simplesmente lembrar o caráter de Deus, saber quem é Deus, a personalidade de Deus, tá? E nós podemos ilustrar isso com um exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, havia dois ladrões, um que zombava de Jesus e outro que até chegou a repreender o colega, não é? E ele disse, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus, com base nessas palavras, Jesus ele disse, olha, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus fez isso por quê? Porque Jesus notou fé nas palavras dele, tá? Porque o ladrão poderia simplesmente olhar Jesus como um inocente, mas ele usou palavras muito interessantes. Ele disse, lembra-te de mim no teu reino. Então, ele aí olhava Jesus como um rei, tá? E de certeza que ele via Jesus ao longo da sua vida. E também seria um bocado complicado alguém que já está na beira da sua morte usar palavras tão sérias quanto essa. Bastava se manter calado, tá? Ou falar no colega que está a fazer barulho. Tá. Então é o seguinte. Nós aqui podemos notar, né, que ele não fez nada a não ser confiar nas palavras de Jesus. Ou seja, confiou na personalidade de Jesus, porque ele conhecia Jesus e notava que Jesus era alguém diferente e que era digno de confiança. Tá bom? Tá. Então nós aqui podemos notar, né, como podemos morrer salvo, que é confiar, não é? Confiar em Deus. Ou seja, usar a nossa fé. Porque se nós analisarmos outros que foram ter com Jesus, seja a mulher do fluxo de sangue, Jesus lhe disse o quê? A tua fé que te salvou. O paralítico, Jesus notou a fé nos amigos, tá? Então nós podemos notar que nós podemos ver que a nossa fé é muito importante para a nossa salvação, tá? Então se queremos morrer salvos, devemos confiar em quem Deus é, ou na personalidade de Deus, ou no caráter de Deus, tá? E a melhor forma de conhecer o caráter de Deus é pela luz maior, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Entendidos, não é? Tá. Bom, se a tua ideia foi saber como morrer salvo, então já falei e aqui eu vou tratar de outros temas, então tu já podes ir ou podes desligar o vídeo, tá bom? Tá. Eu gostaria de tocar na questão da COP26. Isso é um assunto que está a deixar muitos cristãos a conversarem, porque ali está-se a falar, né? Está-se a ouvir dizer, ou estou a ouvir dizer que vai surgir um decreto ecológico dominical, tá? É o seguinte, esse decreto, se sair, praticamente vai se cumprir o que Apocalipse 13 diz,
que vão proibir as pessoas de comprarem ou vender. E quando a Bíblia diz as pessoas, está-se a referir àqueles que confiam na Bíblia. Não está-se a referir ao simpático, ao que vai à igreja. Não está-se a referir a qualquer pessoa, a não ser aqueles que confiam na Bíblia e procuram moldar a sua vida em conformidade com a vontade da Bíblia ou com a vontade de Deus. Tá? Esse decreto, para quem não sabe, decreto é uma lei obrigatória, tal como o uso de máscaras. Tá? E se isso acontecer, amigos, nós já sabemos que estamos no fim, né? Então, os que seguem a Bíblia, os que querem seguir Jesus, vão ter que tomar uma posição séria. Uma posição séria. Porque, honestamente, amigos, metendo ainda de lado essa COP26 e olhando para as demais igrejas, e principalmente a católica, eu já cultuei na católica, nasci na metodista, mas, amigos, é o seguinte, a católica, ela defende, por exemplo, a adoração de imagens, não é? Intermediários, né? Ou mediadores, que são os santos, e a Bíblia nos diz que só tem um mediador, defende a adoração de imagens, não é? E nossos antepassados fizeram muito isso. E a Bíblia condena isso. Também condena isso. Isso é contra o segundo mandamento. Tá? Segundo mandamento. E nós podemos notar isso na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego, se bem lembro. Bom, a católica também defende que o dia de guarda é o domingo. E eu creio muito que é por causa disso que estão a formar o domingo ecológico. Tá? E o líder da católica, ele diz que o domingo foi um dia nos dado por Deus. Vocês podem procurar isso, se procurarem no YouTube, Laudato Si, vão encontrar ela dizer essas palavras num dos 2 vídeos que está lá a cara dele. Acho que é o segundo vídeo, se procurarem. Vão encontrar ela falar isso, que foi um dia que nos foi dado por Deus. Tá? O líder, além de pregar a negação do 4º mandamento, não é? Ou negar o quarto mandamento, também está a quebrar o mandamento não dirás falso testemunho, amigos. Ou seja, está a quebrar tudo. Como é que um líder religioso vai fazer isso? Honestamente, do fundo do meu coração, eu respeito as pessoas, mas mediante as normas ou as doutrinas dessa igreja católica, para mim não é cristã, embora eu já cultuei lá, mas eu, desde que tenho levado a Bíblia a sério, então, amigos, por isso que eu concordo com o 7º dia e me juntei a eles. E se no 7º dia falarem também à toa, desculpa, mas ainda não falaram à toa. Yeah. Bom, mas, confia na Bíblia, amigo, confia na Bíblia. Amigos, é o seguinte, eu só quero dizer que no mundo aconteceu muita coisa. E além dessa pandemia que matou muita gente, antes dessa pandemia, o líder da Católica já tinha dito que acontecimentos do gênero iriam acontecer. Se nós analisarmos as enchentes, como eu também tivera dito na Alemanha, que na Alemanha aconteceu, não é? As enchentes, os fogos, os problemas sociais que estão acontecendo em todos os países, em vários países, não é? Problemas econômicos e muito mais. O líder da Católica já prevê isso. Então, ou ele é um profeta, ou ele está dentro de uma agenda. Estamos a entender? Ou a agenda desses senhores, tá? Honestamente, amigos, morreu muita gente. E ele estando misturado ali, amigos, essa igreja
e ele, não é? Não estou a dizer as pessoas não, os membros não, mas ele e, quem é fã dele, que tal, estão metidos numa encrenca e, manos, morreu muita gente. Vamos abrir os olhos, morreu muita gente. É o seguinte, amigos, se nós analisarmos a Bíblia, não é? Vamos tomar uma posição, mas se nós analisarmos a Bíblia, Salomão ele já diz desde há muito tempo que o resumo da Bíblia é simplesmente temer a Deus e guardar os mandamentos dele, os mandamentos de Deus. E a Bíblia, no período da perseguição em Apocalipse, ele nos diz que os que vão guardar, os salvos, os santos, não é? Que vão ser perseguidos são os que guardam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque, o apóstolo Tiago, ele diz que quem quebra um, quebra todos. Então, tal como Salomão diz que o resumo da Bíblia é guardar os mandamentos de Deus, Jesus também resumiu, não é? Que os mandamentos de Deus estão divididos em duas partes, que é amor a Deus e amor ao próximo. E eu me atrevo também a resumir que os mandamentos de Deus é simplesmente cumprir o primeiro. Quem cumpre o primeiro, né? Quem não tem um outro Deus, está a obedecer a todos, mas ele aí, os 10 mandamentos nos ensinam como amar a Deus, como adorar a Deus, não é? Adorar a Deus é amar a Deus, conforme está descrito, e amar o próximo, conforme está descrito. Mas quem tiver mais dúvidas, pode ler a Bíblia toda, vai ver que a Bíblia não se contradiz, mas sim está bem fundamentada. E outra coisa, amigos, o Deus da Bíblia, o meu Deus, que eu creio, é um Deus sábio, tá? É um Deus sábio, ele não precisa de fazer mudanças, tá? E se vai fazer mudança, ele avisa. E a Bíblia não nos avisa que ele vai mudar. Aliás, até nos avisa que alguém vai mudar a lei de Deus e vai mudar os tempos, tá? Se nós olharmos a semana, primeiro dia parece ser segunda, o sétimo dia parece ser domingo, mas isso são outros assuntos. O que Deus abençoa, ninguém pode tirar a bênção. Nós podemos notar isso em Pedro, quando Deus lhe fez entender que os gentios também são abençoados, embora que muita gente nesse texto quer defender que Deus abençoou comidas. O que a comida tem a ver com o Evangelho? A comida só foi dado como uma ilustração para Pedro, e foi dado 3 vezes. E Pedro defende isso, né? Explicando. E Deus não diz, Pedro, também passa a comer essas comidas. É mentira. A Bíblia não se contradiz, podemos notar isso em Levítico. Então, meus amigos, Deus não muda, Deus é sábio, Deus sabe o que faz, o que Deus abençoa, ninguém pode tirar a bênção. Aconselho-te a levar a sério. Se Deus abençoa o sábado, ninguém pode tirar a bênção do sábado. Ele vai deixar, porque as pessoas estão vivendo já os seus paraísos aqui, não é? Mas tu que és de Deus, aconselho-te a te esforçar. E muita gente só vai se dar mal, não é? Porque tem amor ao dinheiro, tem amor às posses, tal como a mulher de Ló, tal como todos que se deram mal. E a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Melhor é ter o amor a Deus. Essa vida é só um bocado e vai passar, tá? O céu vai ser eterno. A terra será eterna, será tua. Porque Deus vai restaurar isso tudo. Então desejo-te uma boa continuação e no próximo episódio vamos falar de como amar a Deus, tá bom? Vamos falar sobre isso e muito mais. Então, boa continuação para ti. Em nome de Jesus. Amém.